A identidade espiritual da Ponte de Xambioá. A Ponte de Xambioá, que hoje facilita a ligação entre Xambioá e São Geraldo, unindo os estados do Tocantins e Pará, na região norte do Brasil, foi oficialmente inaugurada no dia 18 de novembro de 2025, sob a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva. Mas além de sua relevância estrutural, essa ponte guarda uma identidade espiritual profunda, inscrita na matemática divina dos números e na história do Éden. Vamos compreender essa incrível dimensão da assinatura de Deus com os 999, símbolos da vida eterna. A linguagem espiritual dos números. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar, sem a vontade de Deus, não cai sequer uma folha de uma árvore. A numerologia bíblica, linguagem que o Criador usa desde Gênesis, revela aquilo que os olhos naturais não veem. O mês 11 de 2025 carrega uma simbologia particular. O número 11 expressa tensão, conflito, transição e, neste contexto, revela a desordem mental presente em grupos radicais que tentam distorcer a realidade. E assim ocorre com a construção da ponte, obra que permaneceu décadas no papel durante antigos governos, mas que finalmente se realizou no terceiro governo do presidente Lula. Mesmo assim, alguns insistem em atribuir sua construção ao ex-presidente Bolsonaro, chegando ao ponto de sugerir que a ponte leve seu nome. Ironias da história. Um candidato que gastou mais de 400 bilhões tentando se reeleger em 2022, mas não investiu menos de 230 milhões para concluir uma obra aguardada há mais de 50 anos. E agora tentam tomar até a autoria da ponte construída por Lula. Enganam a quem, se não a eles mesmos? Nesse sentido está o 11, o número da travessia entre o bem e o mal. O número 11 representa espiritualmente o ponto limítrofe entre caos e ordem, sombra e luz. E não é exatamente isso que a ponte simboliza? Por décadas, a travessia entre Tocantins e Pará dependia de balsas improvisadas. Era o retrato da desordem. Agora transforma-se em luz, ligação, futuro. Na linguagem dos números, 1 mais 1 é 2, e o 2 carrega os valores que caracterizam Lula: cooperação, parceria, diálogo e equilíbrio. O mistério do mês de novembro. Aqui começa o mais impressionante. A palavra novembro vem do latim novem, que significa 9. No calendário romano original, anterior ao calendário juliano, criado 46 anos antes do nascimento de Jesus, novembro era o 9º mês. Agora observe o mistério revelado. 3 manifestações do número 9. O selo da vida eterna na mesma ponte 1. O dia da inauguração. 18, 1 mais 8 é 9. O primeiro 9. 2. O mês November em latim. Mês 9, o segundo 9, 3. O ano 2025, 2 mais 0 mais 2 mais 5 é 9. O terceiro 9. Temos então o conjunto completo. 9, 9, 9. Número que representa a vida eterna, conforme 1 João 2,25. Se tem o 9 que se multiplica infinitamente sem perder sua essência. 9 vezes 2 é 18. Vejam que 1 mais 8 é 9, 9 vezes 3 é 27 já. 2 mais 7 é 9, 9 vezes 4 é 36, que somados 3 mais 6 também é 9, e assim por diante, até o infinito. A ponte entre 2 reinos. Observe agora a revelação final. Segundo o calendário romano original, a inauguração da ponte corresponderia espiritualmente ao dia 9 do mês 9 do ano 9. E Xambioá, em sua própria etimologia, significa travessia, passagem, transição. A ponte deixa de ser apenas concreto e aço. Ela se torna símbolo da passagem do caos para a ordem, do mal para o bem, da desordem para a luz. Uma obra física, mas com assinatura espiritual de Deus em forma de 999, em pleno século XXI. Xambioá,
nome que significa travessia, a passagem entre o mal e o bem, entre o caos e a tranquilidade, entre a antiga desordem e o novo caminho. E vejam como a história fala. O que Bolsonaro não fez em 4 anos, Lula fez em apenas 3. 3 anos. O sopro do 3, 3, 3, símbolo da tríade divina, Deus, o Filho e o Espírito Santo. O eco do Apocalipse, o mistério do 18. Agora voltemos o coração ao versículo 18 da profecia de Apocalipse 13, 1, 18. Ali encontramos o 666, o número da besta, o símbolo do caos, o retrato espiritual do leopardo, figura que tantos reconhecem no semblante endurecido de Donald Trump. Mas o 666 não fala apenas de um homem, fala da cifra da humanidade, dos 8 bilhões de habitantes atuais que avançam rumo a um limite, o ponto em que o mundo não passará dos 8.999 milhões sem ter uma ponte espiritual. Pois antes de alcançar os 9 bilhões, como disse Jesus em Mateus 24, 34, 35, a Terra entra em colapso e a história muda de reino. O 666, que se dissolve. Em 999, observem a matemática divina. O 666 termina em 18. Vejam que 1 mais 8 é 9. O 9 é a própria ponte, e sem essa ponte o mundo não avança. Eis a fórmula. É assim que o 666 se dissolve, se desfaz, se purifica para dar origem ao 999. Sinal dos 3 ciclos, as 3 estações. Os 3 dias em que Jesus repousou no túmulo antes de se levantar na glória. Sem o 9 não haverá glória. Vejam a dinâmica e a pura luz. 6 mais 1 é 7, 6 mais 2 é 8, 6 mais 3 é 9. O mal se esgota. O ciclo se cumpre. O 6 se torna 9. A morte se curva à eternidade. Se o 6 não chegar no 9, não haverá glória nenhuma para o povo de Deus. Vejam isto. O mosaico profético nas mãos de Lula. O número 9 do 18 do versículo de Apocalipse 13 não está ali por acaso. É o 13 do PT que se manifesta no mosaico profético formado pelas mãos de Lula. Ele, o líder que de 2026 a 2030 será a própria ponte entre o governo da terra e o governo do céu. Sem Lula não haverá glória nenhuma para o povo de Deus. Já escolhe com quem você vai ficar. O Lula é a própria ponte espiritual. Com o bolsonarismo você fica, com o Lula você segue, pois pela misericórdia de Deus haverá sem dúvidas uma transição inevitável. 1 Coríntios 15, 45, 55. Irrevogável. Isaías 55, 11. Escrita no alto e vigiada pelos anjos, mencionados em Mateus 13, 49, 43. Eles observam, aguardam e, no tempo certo, retornarão para selar o destino. As urnas hão de estufar com Lula 2026. Sem erro, sem dúvida, sem atraso. Porque os anjos de Deus não votam por preferência, votam por propósito. Amigos, este é o sinal, a travessia, a ponte espiritual entre o ontem e o amanhã. Até o próximo vídeo. João Batista, para qualquer dúvidas ou mais detalhes, deixem nos comentários. Guarulhos, São Paulo, Brasil. 20 de novembro de 2025.